Deixa eu te contar uma coisa. A gente precisa, além de ter no máximo uma falha de estrutura sintática, a gente precisa apresentar uma estrutura sintática excelente. O que isso significa? Oiê, você está na TV da Lumipom. Eu sou a Luma e aqui eu vou te mostrar como tirar de 900 pra cima na redação do Enem em ponto. Hoje a gente está estreando um novo quadro chamado Corretor, o que você quer de mim? Ei, corretor, o que tu quer de mim? Eu sei que você já ouviu falar 1 milhão de coisas diferentes e contraditórias sobre a correção do Enem e que no fundo você sente que não sabe como ela é corrigida. Cada um diz uma coisa e olha, sinceramente, Patrick, a quantidade de ciladas que eu escuto sobre a correção, você não tá ligado? É muita mentira, é muita fake news, é muito mito, é muita confusão. Tá na hora de eu clarear essas suas ideias. Por quê? Pra gente jogar um jogo, a gente tem que conhecer as regras desse jogo. Então, nesse quadro, eu vou fazer um resumo do que cada competência cobra. Por que um resumo? Porque não dá pra te explicar tudo aqui. Pensa comigo, o corretor do Enem, que já fez 4 anos de letras, faz um curso inteiro pra aprender a corrigir pro Enem. Você imagina você. Então, o que eu vou te apresentar aqui é um primeiro passo pra você começar a entender. E eu vou usar nesse quadro o guia de autocorreção e ponto que eu criei dentro da minha plataforma. Então, eu criei um curso chamado o Curso das Competências e Ponto, onde eu mergulho assim, ó, profundamente em cada competência. Eu vou usar o mesmo material do curso aqui. Se você quiser se matricular, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? A redação do Enem é corrigida com base em 5 competências. Cada uma delas vale 200 pontos. E a gente vai seguir a ordem delas mesmo. Então hoje é dia de falar sobre a competência de número 1. A competência 1 se chama demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, basicamente, o que o Enem quer saber é se você domina a norma padrão em uma escrita formal. Então, essa aqui é a matriz de referência, é isso que os participantes do Enem têm acesso. Aqui do lado, a gente tem nessa coluna a numeração de 0 a 5. Essa numeração corresponde aos níveis, tá? Então, tem o nível 0, nível 1, 2, 3, 4 e 5. Cada um vale 40 pontos. Então, se você ficar no nível 5, nota máxima. Se você ficar no nível 4, menos 40, 160, 120, 80, 40 e 0, tá? Então, só pra você saber. É importante que você conheça os níveis, porque você vai receber uma nota aí na correção da plataforma dizendo que você tirou 120 na competência 1. Mas o que isso significa? Que você perdeu 80 pontos. 40 do nível 5 mais 40 do nível 4. Isso aqui é o que todo mundo que vai fazer o Enem tem acesso. Então o Enem divulga essa matriz de referência, só que ela não esclarece muita coisa. Como é que você vai saber se você demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro? Esse é o tipo de descrição que é para os professores dentro do treinamento. Então o que o Enem fez? Ele criou uma grade específica para facilitar a correção. A gente tem aqui os mesmos níveis e como se fosse uma tradução do que significa cada um deles. Então, o que significa demonstrar excelente domínio, pipipipopopó, que é o que a gente quer, né? Significa uma estrutura sintática excelente e no máximo 2 desvios. O que é o nível 4? Estrutura sintática boa e poucos desvios, e assim por diante. Acontece que, mesmo assim, não dá para saber exatamente o que isso significa, o que é uma estrutura sintática boa, o que são alguns desvios. Então, o que o INEP fez foi, no curso dos corretores, explicar em mais detalhes do que se trata cada coisa. Então, basicamente, a competência 1, meu anjo, vai avaliar o teu domínio da norma padrão em 2 camadas. Uma camada é a camada de estrutura sintática. O que é estrutura sintática? É construção das frases. O Enem quer saber se você consegue construir frases de modo que dê para entender, com clareza, tá? Se você não fez isso, você teve
falhas de estrutura sintática. Na hora de você montar a frase, errou. E a segunda camada é a camada de norma padrão, de domínio das regras mesmo. E é o que a gente chama de desvios. Como você deve estar vendo aqui, esse foi um mapa que eu criei, porque pensa, o INEP chega e joga assim um PDF enorme, uma regra atrás da outra, tudo explicado de página em página. Fica confuso pra gente. Então eu resumi tudo nesse mapinha mental. Os desvios, ele tem tipos, assim como as falhas de estrutura sintática. A gente pode ter truncamento, justaposição e excesso, duplicação ou ausência de palavras. Truncamento é quando, na hora de eu construir uma frase, eu coloco um ponto final onde devia ser uma vírgula ou vice-versa. Então fica aquela coisa meio travada na hora de ler. Não fica fluido. Por exemplo, vou usar o gerúndio numa oração subordinada, como foi o exemplo do Domingão da redação que a gente viu. A mina colocou uma vírgula, tá correto. Se ela colocasse um ponto final e começasse a próxima oração com gerúndio, estaria truncado. Ali tinha que ser uma vírgula, você não começa, não tem uma oração principal que começa com gerúndio. É a mesma coisa que eu chegar pra você e começar assim, fazendo vídeo hoje. Não faz sentido. Eu posso falar assim, eu tava gravando em casa, vírgula, fazendo um vídeo. Então, quando eu não sei que aquela oração é uma oração subordinada e meto um ponto lá, eu trunco. Os desvios, por sua vez, são de 4 tipos. E eles se derivam em acentuação, ortografia, enfim, tudo isso aqui. Faz um print dessa tela para você ter esse mapa aí contigo. O que você precisa saber é que não há uma quantidade de falhas de estrutura sintática e nem de desvios que vai dizer em qual nível você vai ficar. Pode olhar aqui, ó, na grade de correção. É só o nível 5 que diz no máximo uma falha de estrutura, no máximo 2 desvios. Os outros níveis, eles são assim, boa, alguns, muitos. Então o que eu fiz? O Enem fala o seguinte, Patrick, a gente não vai corrigir a competência 1 contando desvios. Por quê? Imagina que você escreve, Patrick, 10 linhas. E nessas 10 linhas, você cometeu 5 desvios. Outra pessoa fez 30 linhas e cometeu 5 desvios. Para alguém que escreveu 30, 5 pode ser pouco. Para alguém que escreveu só 10 linhas e cometer 5 desvios pode ser muito. Por isso que o Enem não interpreta essa correção de forma quantitativa. Mas o que eu fiz? Eu peguei os exemplos que o curso dos corretores dá e eu fiz uma matemática aproximada. Então o que eu vou te mostrar agora não é uma quantidade exata, mas é um norte, pelo menos, para você ter. Entenda, não é exatamente assim que a correção é feita. Isso aqui é uma aproximação para te ajudar a ter um norte, tá? E com base nessa análise que eu fiz dos exemplos que o Enem deu, eu montei esse checklist aqui de autocorreção. Então acompanhe comigo. As falhas de estrutura sintática, no máximo no máximo uma. 2 falhas é uma estrutura boa. A partir de 3 falhas, isso pensando numa redação de 30 linhas, 28 linhas, tá? A partir de 3 falhas é regular, a partir de 6 falhas é deficitária. Mais ou menos, tá? Desvios, no máximo 2 desvios, você vai tirar a nota máxima. De 3 a 7 desvios, nos exemplos que o INEP deu, era uma redação com poucos desvios. De 8 a 15, alguns desvios. E de 16 pra frente, muitos desvios. Então isso aqui é um guia para você mais ou menos se basear. Luma, como é que eu faço assim pra ter certeza que vai dar bom? Pra ter certeza que vai dar bom, você não erra. Você não comete nenhuma falha de estrutura sintática e nenhum desvio. Não é difícil, tá? Só que precisa dominar isso que a maioria das pessoas não domina. Por isso eu criei um curso de gramática aplicada à redação dentro da minha plataforma. Fora isso, você vai dar o seu melhor. Quanto menos erro você cometer, menor a chance de você tirar uma nota baixa na competência 1. Tá? É mais ou menos assim que a competência 1 é corrigida. E por que eu tô te falando mais ou menos assim? Porque não é uma equação matemática. O corretor vai olhar o todo que você escreveu e vai dizer, isso aqui é alguns desvios, isso aqui é muitos desvios, isso aqui é poucos desvios. O segredo pro 900 mais é não gerar dúvida. Vamos combinar que a gente quer tirar a nota máxima na competência 1, então eu tenho que cometer no máximo uma falha de estrutura sintática e no máximo 2 desvios. O que são essas coisas? Isso que tá aqui. Então eu vou ter no máximo um truncamento ou uma justaposição ou um excesso, duplicação ou ausência de palavras. E no máximo 2 dessa lista aqui. Uma acentuação e uma ortografia. Ou um erro de ortografia e um erro de hífen. Ou 2 erros de letra maiúscula ou minúscula. Ou
erro de separação silábica e mais um, ou regência e mais um, ou concordância e mais um, ou uma pontuação e mais um, ou um paralelismo e mais um, ou um emprego de pronome e mais um, ou uma crase e mais um. O problema é que aqui, meu amor, difícil é você cometer só 2 erros, porque eu garanto que enquanto eu falava essa lista, que se arrepiou do lado daí. Crase, misericórdia. Acentuação, nunca sei. Ortografia, vivo confundindo se é com S, se é com Z. Hífen, vixi, nunca sei se tem, se não tem hífen. A notícia boa é que é muito difícil você usar a palavra porque na redação. Você vê, por exemplo, pois. A pessoa quer explicar, ela usa pois. Ela usa visto que, ela usa já que. E essa é uma dica boa. Não sabe como é que escreve? Procura um sinônimo, não chuta. Explica de outro jeito. Por isso tem que fazer rascunho também, tá? Então, o que a gente quer, meu anjo, é atingir esse nível aqui. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Deixa eu te contar uma coisa. Aqui, a gente precisa, além de ter no máximo uma falha de estrutura sintática, a gente precisa apresentar uma estrutura sintática excelente. O que isso significa? Que a construção das frases da nossa redação precisa ser complexa. Preciso ter pelo menos uma oração subordinada, ou uma oração coordenada, ou uma inversão. Só que, sinceramente, isso é muito para eu te explicar aqui. Então, o que eu quero te convidar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou possibilitar que você se matricule apenas no curso das competências. Se você quer realmente entender o que está por trás da correção do Enem, o que se passa na cabeça do corretor na hora de determinar se você vai tirar 160 ou 120 pontos numa competência ou 200. Se você realmente tá afim, eu vou deixar o link aqui embaixo, com todos os detalhes, o preço, etc. Você clica aqui e vê se faz sentido pra ti entrar. Porque eu preciso de mais tempo e material pra te explicar tudo sobre a competência 2. Mas a partir de agora, você já tem uma noção básica de como funciona a correção dessa competência. E ó, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a competência de número 2. Fuga ao tema, tipo de texto, repertório, muitas polêmicas envolvidas, muitas ciladas envolvidas nessa competência, mas eu vou te livrar de todas elas. Feito? Então feito.